Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e maravilhosa. Estamos trabalhando no livro de 2 Samuel, a história de Davi. Em algum momento eu me identifico com ela e você também. Vamos aprender? Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. O tema é: tenha a sensibilidade de ver a fidelidade de Deus com você. Porque ontem a gente lemos que Davi, ele recebeu a notícia que o Senhor disse que não precisava, ele não ia fazer o templo para ele, mas que futuramente quem ia fazer era um descendente dele. E Deus começou a falar ontem para ele, através de Natã, o que ele ia fazer, que a sua família não ia ser apagada, pelo contrário, que a descendência dele ia ser honrada do jeito que ele era ou mais. E Davi teve essa sensibilidade de ver a fidelidade de Deus. E começou a agradecer. É o que a gente vai ver hoje, quando ele foi lá para a tenda, onde estava a presença de Deus, a Arca da Aliança. Vamos observar a oração dele. Isso é uma orientação para mim e para você. Nas mínimas coisas, a gente tem que ser sensível para ver os livramentos, as bênçãos do Senhor. Quantas orações respondidas sua e minha? Quantas coisas que poderia dar errado na sua vida e Deus mudou. Filho doente que Deus te deu vitória. Esposo que Deus deu vitória e se fortaleceu na presença dele. Livramentos, filho seu formado. Isso são respostas, promessas cumpridas da parte do Senhor. Estamos aqui de pé em pé. Isso é a bondade, é a fidelidade do Senhor. Então a gente não tem que olhar para as lutas, para as dificuldades que a gente sempre vai passar. A gente tem que ter sensibilidade para ver a grandeza e o amor do Senhor. Lembre-se que tem uma eternidade, ou com Cristo ou sem Cristo. E eu quero estar nessa eternidade com Ele e você também. Amém? 2 Samuel 7, a partir do 18 até o 29. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: Ó Senhor, meu Deus, eu não mereço tudo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. Olha a sensibilidade dele. Ele foi onde estava a Arca da Aliança e começou a orar. A Bíblia diz que ninguém é bom. Bom só é Deus. A Bíblia diz que nós somos verminho de Jacó, ainda no diminutivo. Então eu e você tem que ter sensibilidade, conhecer isso na palavra. E Davi conhecia. Como se as bênçãos do passado ainda fosse pouca, e agora está fazendo promessa a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixaste um homem ver isso, ó Senhor meu Deus. Ele disse: Senhor, você tem feito tanta coisa na minha vida, ainda está mandando um recado para eu saber o que o Senhor vai fazer na vida da minha família no futuro. Ele estava tão grato. A gente sente nessas orações. Isso é um despertar. Isso é um exemplo para mim e para você. O que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois eu sou teu servo. Ele abrindo o coração dele para Deus. Ele dizendo toda a verdade. Isso é para mim e você aprender a orar. A gente ser grato em todos os momentos da nossa vida. Era o teu desejo, o propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Ele disse: Senhor, isso era um propósito teu? Dar vitória aos meus descendentes quando eu não estiver mais aqui? Ainda me deste essa honra de saber. Porque a gente não sabe o que vai acontecer no passado, no futuro. A gente não sabe como vai ser nossa descendência de famílias, né? Mas Deus mandou falar tudo isso a Davi. Davi ficou igual criança, grato. Isso é para mim, para você, despertar. Como és grande, ó Senhor, nosso Deus, não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus e não existe outro. Ele estava conversando, sabe? Ele estava dizendo: só o Senhor faz isso, só o teu poder. Porque lá em Mateus 28, quando Jesus ressuscita e vai para o céu antes de ir, ele diz aos discípulos, uma das coisas, quando ele estava orientando a todos: todo poder foi me dado nos céus e na terra. E Davi sabia disso. E estava exaltando, engrandecendo o nome dele, o poder dele, e agradecendo por aqueles acontecimentos, por saber aquela notícia tão maravilhosa.
Não há ninguém outra nação na terra como teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. Tu te tornaste famoso, fizeste grandes, maravilhosas coisas por eles. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e os seus deuses, conforme o teu povo ia avançando. Ele estava falando de Moisés, quando tirou o povo do Egito, e que o Senhor libertou ele de escravidão, que o Senhor fez coisas lindas na vida deles. Sabe por que ele estava orando assim? Porque ele conhecia a palavra. É muito importante eu e você estar lendo a palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É com a verdade que a gente aprende mais, ter sensibilidade. É com a verdade que a gente entende quando a gente está agradando ou não a Deus. Ó Senhor, tu fizeste o que o teu povo de Israel foste teu para sempre e te tornaste seu Deus. E agora, ó Senhor nosso Deus, confirma a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito da minha família, e cumpre o que disseste que ia acontecer. Ele estava encantado, né? Ele disse: ô Senhor, o Senhor vai cumprir tudo que o Senhor está dizendo. Como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel, como o Senhor é tremendo. Ele estava ali na barraca, onde estava a tenda. É como eu e você na igreja, de joelho adorando, ou em casa no nosso culto. A gente não pode parar de agradecer. A gente tem que ter sensibilidade nas mínimas coisas, na fidelidade do Senhor. Mas muitas vezes a gente só olha as falhas, nossas lutas. Está errado. Luta a gente sempre vai ter. Teve luta pior do que a morte de Jesus por nós? Não é verdade? A tua fama será grande para sempre e as pessoas dirão: o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Veja que ele orava, mas falava da família. Falava daquilo que Deus mandou o recado para ele através de Natã. Ele ficou igual criança, como os que sonham. Eu e você tem que ter essa sensibilidade para ver o que ele já fez. Se está passando por luta, é necessário. É um aprendizado. Às vezes é para crescer, amadurecer. Tudo isso vai passar. O que não passa é o poder de Deus. E eu e você tem que se dar graça todos os momentos. A Bíblia diz: por tudo das graças, que é a vontade de Deus. Amém? O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim o teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. Esse eu tenho coragem, eu tenho que ter coragem, eu tenho que te adorar, eu tenho que te exaltar, porque tu és fiel, tu és maravilhoso. Essa oração, minha gente, é um despertar para mim e para você. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste estas maravilhosas promessas, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Ele disse: as tuas promessas se cumprem, porque o Senhor vela pela sua palavra. Veja que quando Natã disse que ele não ia fazer o templo e falou da família, ele não ficou triste. Ele foi exaltar, ele foi glorificar onde estava Deus, a presença dele, a arca da aliança. Eu e você glorifique a Deus, em tempo e fora de tempo. Triste ou não, Senhor, me ajuda, me fortalece. Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, eu quero te adorar mais. Eu quero ser um adorador teu, como foi Davi. É assim que a gente tem que orar na hora da dor, do medo, da fraqueza. Eu te peço agora que abençoe os meus descendentes, para que eles continuem a ti sempre a tua promessa, a ter sempre a tua promessa. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção esteja com os meus descendentes para sempre. Uma coisa que me chama a atenção é que ele disse: eu te peço agora que abençoe os meus descendentes. Por que ele orou assim? Porque a nossa família sempre erra, como a gente também. Então ele já pediu bênção, em outras palavras, proteção, para que aqueles descendentes dele não perdessem as bênçãos, mas realmente tivesse rei, tivesse pessoas ali sempre sendo honrada por Deus. Porque quando a gente sai da direção de Deus, a gente perde as bênçãos, quem vai herdar é nossa família no futuro. Então a gente tem que estar orando também pela nossa família, como Davi orou. Senhor, traga minha família para perto de ti. Senhor, livra ele de todo mal, de todo pecado. É nessa linha
porque ele estava orando. Isso é um despertar e uma orientação para mim e para você. Para terminar, olha o que diz aqui, eu amo essa passagem. Lamentação 3, do 21 ao 23. Mas a esperança volta quando penso no seguinte: o amor do Senhor Deus não se acaba e a sua bondade não tem fim. Gente, irmãos e irmãs, o amor dele não acaba. A bondade dele não tem fim. A gente somos limitados. O amor da gente às vezes acaba por alguém. Nossa bondade, a gente não tem nada de bom. É Deus que nos ajuda a ser bom e boas. Aí o 23 diz: esse amor, essa bondade são novas todas as manhãs. E quão grande a fidelidade do Senhor. O amor e a bondade de Deus é renovada todas as manhãs. E tão grande é sua bondade e seu amor. Quando a gente está doente, ele está cuidando, ele está ajudando. Quando você está com filho ou filha na prisão, foi uma escolha deles, foi o que eles fizeram. Mas você está orando, Deus está lá cuidando, que Deus é Deus de perto e de longe. Na hora certa ele tira. Então, em qualquer situação, ore, dê graças. Tenha um coração agradecido como Davi. Tenha a sensibilidade de ver a fidelidade de Deus na tua vida e eu também. Porque quando a gente é fiel num pouco, ele coloca no muito. A gente pode ver essa oração de Davi como um exemplo para nossas vidas. Amém? A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.